Fala pessoal, tranquilo? Hoje nós falaremos de 4 assuntos relacionados à Klabin. Iniciaremos com o primeiro trimestre de 2023, um breve geral em relação a esses números. Também falaremos um pouquinho sobre as perspectivas da própria diretoria da empresa em relação ao projeto Puma 2 e sim, traremos projeções numéricas, o que é muito importante para aquele investidor que gosta dos dividendos. Também conversaremos um pouquinho sobre a questão da resiliência do negócio, algumas vantagens que você não enxerga por aí em outros canais do YouTube. E no finalzinho, traremos também uma perspectiva em relação àquela grande e famosa pergunta: será que vale a pena comprar Klabin agora? Bom, essas e outras várias informações nós teremos nesse vídeo. Me acompanhe até o final que com certeza você vai sair aqui com bastante ideia. Então, começando aqui com o dado mais importante do vídeo em relação ao primeiro trimestre de 2023. A Klabin e várias outras empresas ditas previdenciárias, nós fazemos sistematicamente alguns vídeos tratando desses resultados e também algumas visões mais resumidas do negócio como um todo. Se esse tipo de conteúdo te interessar, já se inscreve aqui no nosso canal e também já deixa aquele like para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quando você olha esse slide aqui de cara, a primeira informação está logo no início: EBITDA ajustado. E por quê? Quem é acionista de Klabin sabe que o nosso dividendo vem em função do EBITDA ajustado e não em cima do lucro. Tanto que você não viu aqui nessa tela a palavra lucro. Mas vamos dar seguimento aqui. 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2023, crescendo em relação ao primeiro trimestre de 2022 em 13%. Maravilhoso. A receita subiu. O fluxo de caixa livre, o yield, melhor dizendo, ele está no patamar muito atrativo e discutiremos um pouquinho mais para frente, com mais calma, sobre essa métrica que eu acho muito importante. Olhando a rentabilidade consolidada do negócio como um todo, temos aí um ROIC de 19,4% nos últimos 12 meses, o que também é uma boa notícia. Discutiremos muito sobre endividamento para que vocês tirem várias dúvidas que talvez ainda tenham, mas aqui a informação é que ela está estável. Maravilha, é isso que a gente quer, estável e, se possível, diminuindo. Como proventos, eles anunciaram 389 milhões relacionados ao primeiro trimestre de 2023. Então, você que já tem essa informação e conhece a política de remuneração acionista, já faz a conta imediatamente. 389 milhões de dividendos divididos por 1,9 bilhão, que foi o EBITDA ajustado, isso dá 20%. Totalmente em linha com aquilo que eles prometem. Uma remuneração de 15% até 25% do EBITDA trimestral. E o nosso Puma 2 está quase sendo concluído, chegando ali à métrica de 92%. Também discutiremos isso aqui com um pouquinho mais de calma. A priori, boas notícias, não é verdade? Entendendo com mais detalhes aqui a questão de volume de vendas, de preços e de EBITDA. Notem que os volumes ficaram praticamente estáveis, na realidade tendo uma pequena queda de 2%. Você fica assim já, poxa, né, tá diminuindo o volume de vendas? Qual que seria uma maneira interessante de você manter o negócio crescente, pelo menos em números financeiros? Bom, o reajuste de preço pode compensar o volume de vendas. E foi justamente isso que aconteceu. Eles fizeram esse reajuste, tendo uma receita líquida, mesmo com uma diminuição leve das vendas, um crescimento da receita de 9%. Algo bem interessante. E também aqui eles já mostram para a gente a exposição no mercado externo de 43% e no mercado interno de 57%. Historicamente, essa proporção ela é muito equilibrada. 55, 45, 60, 40, não muito mais do que essa distorção. Então, tudo dentro do planejado. E agora a gente pode também enxergar aqui o EBITDA ajustado por segmento, em que nós tivemos um crescimento da margem EBITDA saindo de 39% e indo para 40%. Bruno, o que significa isso? Em linhas gerais, nós olharemos outros dados, mas esse crescimento da margem EBITDA mostra uma melhora operacional das suas atividades. E se você quiser dar uma olhada em termos dos seus segmentos, papéis e embalagens, acabou tendo uma diminuição, né? A gente tem que ser bem franco aqui, embora o gráfico possa te enganar um pouquinho. Tivemos ali no primeiro TRI de 22, 1 bilhão, mais ou menos, e nesse primeiro TRI de 23,
998 milhões. Sejamos francos, de 1 bilhão para 998, a diferença ela é muito pequena, mas houve uma redução. No entanto, na parte de celulose, tivemos um crescimento bem vigoroso, saindo de 667 e indo para mais de 940 milhões de reais. Maravilha! Começando aqui então com esse primeiro segmento, que é a celulose, percebemos um crescimento importante ali primeiro trimestre de 22 para o primeiro trimestre de 23, a receita subindo 26% e o custo caixa nesse mesmo período crescendo 5%. Algo aceitável, né? Tudo bem, é assim que funciona, nós gostamos desse tipo de comportamento. Porém, se você olhar um pouquinho mais com essa questão mais próxima, né, do quarto trimestre de 22 com o primeiro tri de 23, a receita caiu 6% e o custo subiu 1%. Ficaremos de olho nisso, mas sem grandes preocupações. E o EBITDA ajustado cresceu, como eu acabei de falar no slide anterior, 42%. Algo bem significativo, lembrando que o histórico de Klabin em relação ao seu EBITDA ajustado há mais de 10 anos é crescente. Muitas vezes cresce o segmento de celulose, outras vezes cresce mais os outros segmentos, mas o consolidado é uma escadinha muito satisfatória de poder acompanhar, sempre crescente. E aqui eu queria já trazer o primeiro insight desse vídeo que você provavelmente não vai enxergar em outros canais, que é a questão de qual é a percepção do volume de vendas pós-Puma 2. Tá? É uma análise que a gente precisa ter, já que Klabin está passando por um grande ciclo de investimento, e se você ficar olhando muito para a visão retrospectiva, provavelmente você não vai enxergar o que ela está representando hoje e o que ela vai representar amanhã, no futuro. Olhando o projetivo, e isso sem dúvida nenhuma te expõe a riscos dessa especulação, entre várias aspas, não se tornar realidade, mas é importante entender que Klabin promete e cumpre muito bem os seus propósitos. Percebam um erro de interpretação que muita gente tem. Eu já vi isso em outros textos, em outros documentos, que a Klabin tende a diminuir a sua produção de celulose e ela tende a se expor, obviamente, mais em papel e embalagem. Essa informação está parcialmente errada e parcialmente certa. Olhem a projeção do volume de vendas de celulose para os próximos anos. Eles não vão diminuir. E isso é importante que você entenda. Essa exposição, ela vai permanecer porque faz parte do seu modelo de negócio. Agora, qual que é o grande ponto? Os outros segmentos relacionados a papéis e embalagens, eles tendem a aumentar. Então, a participação relativa de celulose tende a diminuir, mas em números brutos, não, eles não pensam em diminuir. Entendeu como que isso é importante? E na hora que você lê esse segundo gráfico, aí fica um pouco mais claro. Você fala, tá, a participação de celulose em 2021 foi de 54%. Em 2022, diminuiu. Mas não é que tenha diminuído a quantidade de celulose. É que, na realidade, aumentou o peso de papel e embalagem. E o mesmo caminho a gente espera aí para os próximos anos, principalmente a partir de 2025. Então, baseada nessa informação e juntando alguns relatos mais recentes, que inclusive aconteceram a semana que eu estou gravando este vídeo, e hoje é dia 7 de maio, o CFO da empresa, o Ivo, é uma pessoa muito didática, muito boa de você acompanhar aí em relação às publicações da Klabin. Ele soltou uma informação muito bacana. Espera-se para 2025, espera-se, ok? Vou repetir isso. Para 2025, que o peso da celulose gire em torno de 33%. Poxa, informação conflituosa, porque nesse slide que vem da própria Klabin, eles estão colocando algum valor próximo ali a 27%. Mas nesse cálculo que eu vou mostrar para vocês agora, não se preocupem, eu vou considerar o pior cenário, que é quando a celulose apresenta uma participação de 33%. E entenda que, se eles conseguirem atingir aquilo que está na apresentação institucional, que é 27%, ou seja, uma participação menor ainda, em termos relativos, as nossas projeções serão melhores ainda. Então, entre duas informações, eu vou pegar a mais pessimista. Tranquilo? Fiz um levantamento bem rápido e bem sucinto, vocês conseguem acessar isso no site do RI da Klabin. Em 2019, nós tínhamos um EBITDA de celulose conquistado de 1,8 bilhão de reais. Desculpa o português aqui, é bilhão. Tudo bem. Essa participação no EBITDA, né, a participação de celulose no EBITDA total representava 42%, chegando ali numa conta básica matemática de 3,7. Eu não vou ficar lendo todos os outros anos não, porque o racional é o mesmo.
tá? Mas uma informação que você já tem que olhar aqui. Perceba que ano a ano está aumentando. Seja porque eles estão aumentando a quantidade de florestas, seja porque eles estão tornando seus processos relacionados à celulose mais eficientes. Então, de 2019 para 2022, eles literalmente mais do que dobraram o EBITDA de celulose. Só que eu sou, de novo, conservador. Como assim, Bruno? Eu não vou acreditar que eles vão aumentar esse EBITDA de celulose. Por que não? Porque eu quero ser mais pessimista. Então eu joguei como um valor fixo, já que todo ano cresce. Eu vou falar o seguinte, ó, aconteceu um hecatombe e a Klabin não consegue mais crescer em relação à celulose. Então eles vão ter em 2025 3,9 bilhões de EBITDA. E o Ivo, o nosso CFO da empresa, ele disse o seguinte, esse valor ele vai representar 33%. Então peraí, se eu tenho um valor, eu quero saber o todo, será que eu consigo chegar nesse 100%? Sim, cálculo matemático, você pega 3,9 bilhões e divide por 33%. Simples, depois você pode fazer e você vai chegar no valor então de 11,7 bilhões de EBITDA. Aí você fala, Bruno, por que você está falando tudo isso? Qual que é a lógica e tudo mais? Senhoras e senhores, o nosso dividendo vem do EBITDA da empresa. Então a gente precisa ter uma noção desse valor, fazer alguma projeção em cima desse valor para que a gente fique mais confortável em relação à previsibilidade do negócio, do quanto que vai ser remunerado. Então eu peguei aqui algumas informações, esse EBITDA projetado, vezes os 20% que eles sempre estabelecem como média na sua política de remuneração, dividir pela quantidade total de ações que nós temos hoje, e eu cheguei no valor de 42 centavos por ação no ano de 2025. Por que 2025? Porque é quando nós teremos ali uma real consolidação dos ganhos, ou melhor, dos investimentos que estão sendo feitos no projeto Puma 2, que a empresa sairá desse nível e vai subir um degrau importante na sua história. Se a gente for colocar em termos de units, nós estamos falando de R$ 2,10. De novo, gente, eu vou bater na tecla, isso é uma projeção, pode não ser realidade, mas eu me sinto confortável porque eu estou colocando várias métricas conservadoras aí. Então, se você for projetar pelo o meu preço médio, que hoje é 18,86, depois você faz essa continha com seus valores, fica até aí como uma sugestão. Para 2025, eu espero, de uma maneira extremamente conservadora, 11% de dividend yield. Eu estou muito satisfeito, tá? Eu estou muito feliz. Muita gente fala assim, a empresa muito antiga, muito grande, não cresce. O caramba que não cresce. A empresa tem mais de 100 anos, mas ela está tendo uma projeção de dividendos crescentes, sim. Ela está se reinventando, ela está investindo cada vez mais. E para o ano de 2023, pegando esse dado aqui, que é da plataforma do AGF, que falaremos mais à frente, hoje eu estou comprando um dividend yield de 6,8%, já bem menor, mas dentro das nossas métricas barcianas. Concorda? Então, em Klabin eu vejo um caso muito peculiar de dividendos presentes interessantes. Não estou falando que existam melhores oportunidades, mas Klabin está dentro dos valores mínimos e as especulações, ou melhor dizendo, as projeções embasadas em dados reais, em informações de pessoas que a gente pode confiar, em estudos que a gente consegue acompanhar, ou seja, tem uma fonte boa, uma base boa de cálculo, estão colocando ali 11% para os próximos anos a partir de 2025. Ainda, e eu estou sendo com uma grande margem de segurança. Se vier 12, 13, 14, 15 ou mais, eu não vou ficar espantado, mas 11 eu já estou muito feliz. E vamos lá, essa primeira parte do vídeo foi um estudo que eu acabei fazendo, tomou bastante tempo, eu tenho que estudar porque eu gosto da empresa, eu sou acionista, e também eu tenho um compromisso com vocês muito importante de sempre trazer informações plausíveis, informações pelo menos assim, dentro daquela realidade possível da nossa vida. Vocês sabem que eu não gosto de ficar me baseando em notícias de portais ou especulações um pouco mais vagas de alguns analistas de casas de análises, até porque existe um viés comercial com eles muito grande. Os números que eu estou chegando aqui não é para convencer ninguém, coloque isso na sua cabeça, não é para convencer você nem ninguém, mas me convencem. E eu estou dividindo com vocês esses meus pensamentos. E aí cabe a você considerar isso como algo bom ou ruim, para você reforçar a sua tese de investimento ou até para você criticar a sua própria tese de investimento. A ideia é que todo mundo aprenda.
Tranquilo? Dando seguimento a um outro setor, que é o de papel cartão, nós tivemos o mesmo comportamento, né? Uma pequena queda ali de 2% no seu volume, porém um aumento do preço líquido bem substancial. A empresa está conseguindo então repassar os valores da inflação e outras conjunturas econômicas para os seus clientes, dando um aumento da receita de 11%. Maravilha! Mais uma vez, vamos falar de um assunto um pouquinho mais denso, mas é importante que você entenda, e quem quer ficar lendo slide provavelmente não vai encontrar esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Então sempre entendam. Os vídeos são mais longos e eu tento ir um pouquinho mais a fundo. Fluxo de caixa livre, importantíssima métrica para você que investe em ações no mercado brasileiro e também no mercado internacional, porque ela traz ali uma visão um pouco mais pé no chão em relação à saúde do negócio. O que eu quero dizer com isso? Você, com o fluxo de caixa livre, você consegue ter algumas conclusões. Existe literalmente um fluxo de dinheiro que entra na empresa e existem também alguns fluxos de saída da empresa. Seja ali para a parte operacional, que algumas pessoas chamam de OPEX, seja ali um dinheiro que é destinado para a questão de investimentos, né? Então são aqueles gastos de capitais, que a gente pode falar ali do tal do CAPEX. Então, quando você vê a entrada e a saída, é importante que fique um residual para que você tenha a atividade sendo mantida mês após mês, ano após ano. Se entra muito e sai pouco, talvez não seja uma métrica muito boa, o dinheiro não esteja sendo muito bem aplicado. Se entra muito e sai mais ainda, ou se entra pouco e sai mais do que entra, temos ali um fluxo negativo. Cada vez mais essa visão do momento ela esteja diminuindo. Então pode ser um momento de investimentos muito intensos ou pode ser realmente que o negócio está literalmente degringolando. Então o que a gente gosta de olhar aqui para o FCL ajustado yield, que é uma métrica percentual, nós gostamos de olhar ele positivo. E Klabin está mostrando uma melhora em relação a 22. Saímos de 14 e fomos para 20,6. Ok? Se vocês quiserem entender com um pouco mais de calma sobre essa conceituação, o Jean Mello, que é uma das nossas referências no AGF+, ele fez um texto e todo assinante tem acesso a esse tipo de conteúdo em que eles entregam toda semana algum insight. E é justamente essa parte do fórum, né, o nome que foi dado, para você entender um pouquinho sobre macroeconomia, um pouquinho sobre algumas empresas específicas ou algumas métricas que você consegue melhorar a sua capacidade de avaliação. O texto está muito bom, muito bem escrito, e eu acho que vale a pena você dar uma olhada. É só colocar lá na busca, fluxo de caixa livre, tá bom? Falaremos agora sobre a dívida líquida e a alavancagem da empresa, e aqui também eu vou tentar destrinchar uma outra discussão muito forte, que é sobre a perenidade do negócio. Tá? Em linhas gerais, nós temos duas linhas aqui que vai mostrar aquela divisão entre a dívida líquida e o EBITDA. Uma delas marca para você em reais e outra em dólares. Aí você fala, Bruno, mas por quê? É uma empresa que tem receita lá fora e receita aqui dentro. E ela também tem suas dívidas. Só que a dívida da Klabin é praticamente 100% em dólares. Então nós olharemos qual? A linha verde. Tá? Se você não estiver enxergando muito bem, eu vou riscar ela aqui para você. Maravilha. Percebam que ela chegou num valor extremamente alto de 4 vezes ali no quarto trimestre de 2020, porém, de lá para cá, ela está caindo de uma maneira bem interessante. 3,6, 2,9 e 2,6 mais recentemente. Então, sim, de fato, nós estamos já saindo na fase final do ciclo de investimento de Puma 2 e isso era esperado. Mas tá bom, tudo bem, a dívida está exposta em dólares, mas como é que você quer chegar, Bruno, nessa questão da perenidade do negócio? Nesse slide, eu vou colocando as informações aos poucos com vocês para a gente construir juntos essa visão mais ampla do negócio. Eu vou colocar alguns pontos que eu acho bem interessante e, de novo, eu gosto muito daquele estudo, daquele aprendizado em espiral. Então, você vai retomando o assunto várias e várias vezes sob óticas diferentes, em contextos diferentes, para que cada vez mais você tenha mais conforto em entender aquele assunto que a gente está discutindo, tá bom? Não entendo isso aqui como algo fixo ou algo limitado. Ele é complementar e ele é dinâmico com o passar do tempo. Então vamos começar por essa informação. A dívida líquida ela está praticamente 100% em dólar. Ok, isso se apresenta como um grande risco para a empresa. Que você concorda que ao longo do tempo o dólar tem se valorizado em relação ao real? E não, eu não estou falando de movimentos de curto prazo. Não, estou falando desde a sua criação, quando estava 1:1 e hoje é 1:5 praticamente. Então o dólar tem se valorizado.
Qual que é o grande ponto aqui que também é interessante? Vocês entenderem que o fluxo ele é positivo em relação a dólares. Como assim, Bruno? A receita da empresa, mais ou menos, é 50% em dólar, como a gente já falou lá no início da nossa apresentação. E o custo de produção é apenas 15% em dólar. É claro que o complementar é em real, certo? Então, uma das ideias que a gente pode acabar tendo, é claro que tem outras variáveis aí para a gente considerar, tudo bem? Mas percebam que há um acúmulo, há um fluxo positivo nessa dinâmica de receita e de custo e a sua respectiva exposição ao dólar, há um fluxo positivo de dólares. A Klabin ela é uma acumuladora de dólares. Então, se a dívida está em dólar e a empresa tem um acúmulo de receita, né, final, digamos assim, de entrada de dólares, isso acaba mitigando o risco, por exemplo, cambial. Você concorda? Porque se a dívida acabar aumentando porque o dólar aumentou, essa grana que nós temos, esse fluxo positivo de dólar que nós temos, também aumenta. Então, fica algo minimamente equilibrado. Mas não só isso. Vamos pensar em outro aspecto, flexibilidade do mercado. Como nós vimos no início desse vídeo, por vezes nós temos um redirecionamento das nossas vendas para o mercado interno, quando você observa, por exemplo, uma apreciação do real ante o dólar, como tem acontecido nos últimos meses. E quando você tem um movimento contrário, que é o mais comum, você pode ter um deslocamento das vendas para o mercado externo. Lembre-se sempre, essa frase ela é muito válida, tá? A empresa que é importadora é prejudicada com o dólar elevado. E o contrário também é válido, né? No momento de apreciação do real, a empresa exportadora ela é prejudicada, ok? Como o Klabin consegue se expor bem nessa questão dos seus clientes nacionais e internacionais, isso também entra como um ponto de resiliência, de perenidade do negócio, e que também essa dívida líquida em dólar não vai ser aquele risco tão grande assim. Mas vamos um pouco mais. Flexibilidade operacional. Justamente por Klabin ser uma empresa muito verticalizada, que tem a ver com esse slide aqui, esse desenho que eu estou fazendo para vocês, desde a semente, desde a floresta, até o seu produto, que é a embalagem, o seu produto, digamos, entre aspas, assim, mais beneficiado, tem também outros aí intermediários interessantes e com grande tecnologia. Caso, por exemplo, nós venhamos a ter uma queda do preço da celulose, como muitos analistas estão projetando para o ano de 2023, a Klabin pode diminuir um pouquinho as suas vendas. Não tem problema. E o que ela vai fazer com essa celulose? Ela acaba incorporando na sua cadeia produtiva. Pronto. Eu posso vender para o meu cliente, ou se tiver muito barato e se não for uma relação muito importante, muito relevante, melhor dizendo, eu vou lá e beneficio essa celulose. Vida que segue, tá tudo bem. Então, essa flexibilidade aqui também traz mais resiliência para o negócio. E a gente tem mais outra informação. Itens de primeira necessidade, seja a própria embalagem, ou seja o próprio produto, absorvente ou fralda para adulto ou para criança. Hoje, o volume das vendas, elas estão 70% concentradas nesses itens. E você pode ser muito sincero, não preciso te convencer tanto disso. Naquele momento em que nós estamos vivendo uma crise econômica no país, você deixa de trocar o seu carro, você deixa de trocar o seu celular, mas se você precisar de um absorvente, seja para você mesmo ou para alguma mulher que more com você, não tem como você abrir mão desse produto, porque ele é um item de primeira necessidade, assim como a própria alimentação. A gente pode até remanejar o tipo de produto que a gente vai consumir, de uma carne vermelha para um frango, que tende a ser mais barato, mas essa embalagem desses dois produtos são, via de regra, fornecidos pela Klabin. Então, as nossas oscilações econômicas, elas não afetam tanto o balanço da empresa, porque ela tem um grande foco nesses produtos essenciais de primeira necessidade. Entendeu? E para fechar aqui, nós temos também uma estrutura de capital muito interessante e eu vou falar mais para frente no próximo slide. O caixa de Klabin é muito robusto, vocês vão ver isso. E também o cronograma de amortização das suas dívidas é extremamente saudável. Mas vamos colocar um gráfico aqui e espero que vocês tenham entendido alguns insights, alguns pontos importantes aqui sobre a perenidade de Klabin. É claro que eu misturei alguns aspectos, mas eu queria trazer cada vez mais argumento para você, investidor ou pessoa interessada em investir em Klabin, ok? Vejam aqui que o cronograma de amortização ele está bem saudável. Nós temos para o curto prazo dívidas menores e para o médio e longo prazo dívidas maiores. Gostamos disso. O custo da dívida em dólares, já que praticamente tudo é em dólar,
está com um custo bem estável desde 2020, na casa de 5,4%, 5,3% ao ano, e o prazo médio da dívida também está diminuindo. Ótimo. Isso aí é natural, né? Não queremos uma dívida crescente em termos de prazo. Esperamos ali alguns ciclos em que isso aí vai aumentar e vai diminuir. E também nós temos aqui uma outra métrica que eu acho bem bacana da gente discutir, que hoje, com o caixa de 7 bilhões de reais, a empresa consegue honrar 47 meses, praticamente 4 anos de dívidas. Então, se tudo der ruim mesmo, pelo menos as dívidas até os próximos 4 anos, Klabin já não tem essa preocupação. E como Klabin não se preocupa com isso, nós também ficamos menos preocupados como investidores. Falando rapidamente aqui sobre o projeto Puma 2, que eu fiz vídeos falando bastante sobre ele. Se você quiser assistir algumas outras informações em relação a Klabin, principalmente o Klabin Day, que aconteceu há pouco tempo, em dezembro de 2022, e eu estive lá presencialmente, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam apreciar toda a informação que foi dada naquele evento. Confesso que eu gostei demais, tá? Foi um lance de sorte de eu ter sido escolhido, e vamos ver se essa sorte me agracia no ano de 2023, para novamente estar lá presente. Então nós temos aí a máquina 27, né, que está em operação, e ela teve seu startup lá em agosto de 2021. Percebam, ela ainda não chegou na sua capacidade máxima. Existe toda uma curva de aprendizagem, e esse é o termo que eles utilizam, para que ela chegue no seu máximo. E isso também vale para a máquina MP28, que ainda está em construção, mas entrará em atividade em junho de 2023, esse ano. Pô, Bruno, então quando é que ela vai estar quase na sua potência máxima? Lá em 2025, que foi quando nós fizemos aquelas nossas projeções nos slides anteriores. Então, entendo aí que as informações elas começam a se conversar, tá bom? E agora alguns recados mais rápidos, tá? Para quem já está na parte final do vídeo. Nós vemos uma métrica interessante ali, que é o CPV, é o custo do produto vendido, né? É uma métrica também interessante. Percebam que quando você tem alguma parada programada dos seus sítios industriais, das suas máquinas já em operação, pensa o seguinte, existe um custo fixo da empresa todos os meses. Se você produz menos, você teoricamente vende menos. Então, já que a gente está falando de custo dos produtos vendidos, você tem uma base muito grande de custos e você tem um denominador, que são os produtos menores, porque o volume foi menor. Então, toda vez que você tiver alguma parada programada, a gente espera um CPV mais elevado, mas ele é pontual. Então, entendam, no segundo trimestre, é provável que nós vejamos um CPV mais elevado. Isso que eu gosto da Klabin. Eles já até te antecipam os movimentos para os próximos meses, já te explicando o que vai acontecer, o que provavelmente pode vir a acontecer, para que você não fique ansioso, não fique um pouco perdido. Essa transferência, para mim, essa governança, ela é fenomenal. Tá? Mas enfim, sigamos em frente. No primeiro trimestre, não tivemos nenhuma parada. Agora alguns pontos importantes aqui que eu só queria deixar registrado em termos de receita. Percebam realmente que existe uma divisão interessante entre mercado externo e interno. Eu não tinha trazido nenhum gráfico específico sobre isso, mas em 2022, 59%. Em 2023, 62% em relação ao mercado nacional. Pequena diferença, né? Pequena oscilação, mas sempre exposto aí aos dois. E nós tivemos, de um ano para o outro, um crescimento de 9%. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é em relação à composição do custo caixa, que é uma métrica teórica que eles utilizam para que nós entendamos como é que está funcionando aí a questão de eficiência operacional, né? Será que o custo para você produzir os produtos de uma maneira genérica está aumentando ou está diminuindo? Poderíamos ficar falando muito tempo aqui sobre isso, mas um ponto que eles trouxeram no primeiro trimestre de 22, a inflação era bem menor do que nós estamos vivendo hoje. Taxa de juros, etc. Então, hoje, o dinheiro está muito mais caro. Várias, para não dizer todas as empresas praticamente, estão apresentando um aumento dos seus custos operacionais. Isso é esperado, mas a gente tem que observar também outros aspectos mais peculiares, como, por exemplo, ainda a Klabin está na fase de investimento, mesmo que seja final de Puma 2, isso tende a aumentar também o seu custo, e muito em breve nós teremos aí um resultado desses investimentos, o aumento da sua produção. Logo, espera-se que esse custo caixa caia proporcionalmente. Fora a questão de commodities, né, e outras variáveis também aí envolvidas. Mas eu só queria trazer essa visão para vocês porque existem alguns custos que são gerenciáveis e outros, como a inflação, que não são.
E também, aqui falando sobre o Puma 2, nós estamos aí praticamente na reta final de desembolso. A expectativa é de quase 13 bilhões de reais e já foi desembolsado 11,6. Falta muito, muito pouco de saída de grana, ok? E a última curiosidade que eu vou trazer para vocês de hoje é a questão do free float, da questão dos investidores, né, dos acionistas de Klabin. 62% são estrangeiros e a gente está tirando aí a participação da família, os controladores, diretores, etc, tá? E apenas 24% são pessoas físicas. Tem vários motivos para poder explicar isso, mas eu achei curiosa esse interesse majoritário dos estrangeiros na nossa Klabin, tá? E pensando em pessoas físicas, até que é uma participação bem pequena, né? Você encontra outras empresas aí que estão listadas na bolsa em que a pessoa física tem uma presença muito mais relevante. Mas isso foi só uma curiosidade pontual mesmo. Vamos falar de proventos, que é o que vocês gostam muito, já entrando na fase final desse vídeo. Nós tivemos um anúncio no dia 3 de maio de 23, e se você tivesse ações no dia 6/5 de 2023, você vai receber 35 centavos por ação Unit e 7 centavos por ação OPN, já que elas pagam a mesma quantidade. Eu coloquei aqui novamente o meu preço médio, tá, das units. Depois você faz esse ajuste aí com o seu cálculo, divide ali o que vai ser distribuído, lembrando se é Unit ou PN, e aí você divide pelo seu valor do preço médio. Você vai chegar numa rentabilidade, pelo menos no meu caso, de 1,85, o que vai me trazer aí, provavelmente, considerando que eles entreguem esse mesmo resultado ao longo do ano inteiro, sem grandes oscilações, um yield de 7,42%. Então, de novo, preço importa, né? E esse pagamento será feito no dia 16/5 de 2023. E esse slide é o final para saber se vale a pena ou não comprar a Klabin. Depois de toda a nossa conversa, depois de toda essa nossa abordagem, aí sim eu me sinto confortável em olhar esses números especificamente. Do ponto de vista histórico, está muito caro, porque olhando para trás, deveríamos aí cogitar comprar no máximo Klabin por R$12. Pensando nos seus projetos e a projeção do próprio mercado, é R$21,66. Como fechamos o dia útil em R$19,91, sim, está interessante para comprar. Há uma projeção de distribuição de dividendo para esse ano de R$1,30. Lembrando que isso aqui é uma projeção que você também consegue lá na plataforma do AGF. E isso vai trazer para as pessoas um yield acima de 6%, considerando o preço de hoje. E o valor, a própria plataforma ela já calcula para você, porque ela pega a última cotação válida e ela também vai considerar o dividendo projetado naquele período. Então, hoje, quem está comprando Klabin tem 6,5%, ainda acima dos 6% preconizados pelo Barsi. E esse gráfico aqui, também você consegue lá dentro, ele faz um ajuste entre a cotação e o provento, a remuneração para o seu acionista. Qual que é uma das várias interpretações que a gente pode fazer, tá bom? Quando você tem aqui o período de 2014 até mais ou menos 2017, quase o finalzinho de 17 início do 18, a gente percebia uma cotação acima proporcionalmente da remuneração. O que podemos colocar na nossa cabeça, tá? Isso aqui tem que avaliar o que aconteceu nesse período, o que estava acontecendo também em relação ao mundo. Nós tínhamos ali uma cotação muito cara, né? Muito cara ante a sua remuneração. E isso aqui voltou a acontecer também no período até finalzinho de 2022, aproximadamente. Porque a cotação ela acabou até subindo um pouco e a distribuição de proventos caiu demais. Tem toda uma explicação para isso. Quem acompanha o canal já sabe. Se você não sabe, fica aí a sugestão para você assistir os outros vídeos de Klabin. Combinado? E agora nós estamos vendo uma inversão, ou seja, a hora de colher os frutos. Nós estamos vendo que a remuneração ela está ficando proporcionalmente mais interessante do que a cotação atual. Quando você enxerga esse gap, esse intervalo, esse pode ser um de vários outros argumentos para você começar a investir em Klabin. Claro que a decisão final ela é sua, tá? Eu tenho comprado, e só para a gente fechar também, nós tivemos esse balanço trimestral e eu acho que Klabin acabou de subir mais um degrau intermediário. Então os meus preços, as minhas faixas de entrada, para que eu possa comprar, eles serão reajustados. Não cheguei ainda no valor, para quem já me conhece, sabe que abaixo de 20 eu estou comprando, mas eu devo ser um pouquinho mais flexível com isso futuramente. E é claro que nós teremos aí uma revisão desse estudo mais para frente, assim que nós acabarmos essa temporada de balanços trimestrais das empresas previdenciárias. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.